A política de reforma agrária deveria estar restrita ao chamado latifúndio improdutivo? Ou também as terras do agronegócio deveriam ser envolvidas na reorganização do campo? Com a palavra, Eduardo Costa Pinto. Tava Eu no mudo aí. vou. Teve Fala, aqui velho. uma última pergunta de superchat do espectador. Eu vou fazer um combo. Além do que eu perguntei, é uma outra pergunta do Alberto Alves, que contribuiu com o superchat. Eu agradeço. Lula tem o perfil reformista necessário, já que nós estamos falando de reforma agrária? Não, eu acho que aí eu vou juntar com a sua pergunta e juntar a pergunta do Alberto, que é assim: eu acho que nessa discussão da reforma agrária, ainda além das terras produtivas, indo para uma ideia da função social da terra, que tem uma dimensão maior do que apenas terra produtiva versus produtiva, eu não acho que, nesse aspecto, o Lula tem esse reformismo para ir nessa escala. Tá? E aí eu também. E aí eu vou. Não é que eu estou dizendo que é o Lula. Eu acho que nesse momento histórico, não sei se o campo da esquerda tem condições de fazer isso. Nós estamos num momento histórico, eu tenho falado isso. A gente colocar de novo a pauta da reforma agrária, das terras improdutivas e avançar, né? Já ficou grande. Alguém vai dizer assim, mas, pô, Eduardo, você é muito covarde ou muito tímido para as coisas. Não é, não. A gente tem que ver com a nossa correlação de força nesse momento. A conciliação que o Lula, em vários momentos, tenta, ela não é mais aceita. A conciliação dos anos 2000 que o Lula propôs e foi aceita, ela não é mais aceita hoje. Se você pensar, a burguesia agrária é isso, ela não aceita mais hoje essa conciliação, por quê? Porque ela quer, na verdade, deixar claro o seguinte: é na bala. Então, assim, eu acho que deveria, Breno, não tenho dúvida nenhuma, porque a gente volta e é impressionante como a gente se enxergou lá no passado como o Brasil do futuro, que ia chegar, e o futuro chegou. E chegou como? Ele chegou do que é nossas relações estruturais, que move ainda a nossa conjuntura. O Breno, você fez aquelas inquietações que você fez ali, e é fogo, que é quando o Estado atua, que aumenta a luta de classes. Mas porque se você olhar, é quando tem alguma distribuição mínima que vem pela política pública, e nesse caso mexendo na propriedade, né? Esses setores dominantes vêm dizendo assim: não, 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 não pode ter nenhum embrião de mudança. E vai lá e por cima da possibilidade de mudança. Eu acho que entender essa coisa desse mundo do agro é fundamental para entender a nossa trajetória histórica, inclusive da nossa forma de industrialização no capitalismo dependente brasileiro. Eu concordo, eu acho que a gente tinha que avançar mais, porque a gente tem um problema de consistência, porque não adianta, nesse momento, a gente só mexer na questão, permanentemente, só na questão da renda, você mexer na estrutura de propriedade. Em algum momento. Só, desculpa, você acha que teria que avançar mais por razões de justiça social ou por razões econômicas também? Né, acho que tem duas dimensões juntas, Breno. Aqui, o que é que a gente pensa enquanto de economia? Se você pensar no sentido que é possível aumentar a produtividade e daí gerar lucros estrito senso, a gente tem aquele debate do limite da dificuldade de que você consegue fazer a revolução agrícola, agropecuária, sem necessariamente fazer a distribuição como aconteceu no outro país, que a gente viveu a revolução. O próprio agronegócio diz que a reforma agrária no Brasil foi feita por eles. Mas é porque essa é a piada pronta, né? É porque ele diz o seguinte: agora o latifúndio virou produtivo. Esse que é o ponto. E aí que eu acho que é o ponto que você está trazendo, Breno. Mas espera aí. Se eu tenho um latifúndio, eu posso até ser produtivo em relação ao trabalho, mas a terra não. Eu tenho grande extensão de agropecuária até hoje. Enormes extensões. Qual é a produtividade disso por animal? Pequeniníssima. Pequeniníssima. Porque eu tenho uma propriedade da terra como eixo do poder e da dominação. Então, é evidente que avançar sobre além da discussão, né, mexer na estrutura de propriedade da terra, é um dos elementos. A terra, ainda no Brasil, por incrível que pareça, ainda é um centro fundamental de poder de dominação da sociedade capitalista brasileira. Por incrível que pareça. Se você olhar os grandes donos agrícolas, construtoras, o que é que eles fazem? Compram terras, compram grandes fazendas pecuárias, tem uma conexão que é quase assim, tem uma ligação muito forte, inclusive do domínio territorial. Então, acho, Breno, que tinha que avançar mesmo.
Porque para a gente fazer uma mudança, porque a gente sempre fica preso como historicamente, nesse Brasil do futuro. Tem uma melhora distributiva, o Estado faz isso, aumenta a luta de classes, essa burguesia vem de lá porque ela mantém o seu poder e tem a ver com a propriedade, aí nesse caso do mundo rural, e aborta a mudança. É 2016, é 64, né? E se você olhar nas várias tentativas de golpe. Então, assim, acho que tem que avançar, mas esse movimento de avançar e ampliar a reforma agrária em terras improdutivas, nesse momento a gente tem que espalhar que será combatido essa primeira etapa, fortemente. Fortemente, porque, no fundo, o agropop é bolsonarista até o último fio, a raiz do cabelo desse pessoal. E tudo se resolve na bala. Rita Coitinho com a palavra. Acho que a gente tem que fazer a reforma agrária também nas fazendas, que são muitas, que estão envolvidas em crime ambiental e trabalho análogo à escravidão. Eu acho que a gente pegaria aí muita terra, né, que está sendo usada de maneira errada, né? A Constituição brasileira, ela traz a função social da propriedade e a gente tem normativa suficiente hoje para desapropriar a terra que tem crime ambiental e que tem trabalho análogo à escravidão. Então, acho que a gente pode avançar para isso, para além da questão das terras improdutivas. Por quê? Porque a terra é improdutiva? Por causa da função social da propriedade. Você não pode... o Brasil garante a propriedade, mas a propriedade tem que ter uma função social. Né? Então, dentro do nosso arcabouço legal brasileiro, a reforma agrária está dentro disso, da terra improdutiva ou da terra onde foi cometido algum tipo, né, de crime, como, por exemplo, o trabalho análogo à escravidão. Então, acho que a gente pode avançar por aí. Correlação de forças agora, para a gente fazer uma reforma agrária ampla, geral e restrita, né, eu já não acredito mais em alguns contos, como, por exemplo, o conto da Revolução Amanhã. Eu acho que a gente tem que construir as condições, né, para a gente ter algum tipo de mudança. E a gente tem que entender a nossa correlação. O Lula, você botou a pergunta aí, o Lula é conciliador o suficiente? O Lula sabe onde ele está navegando. A pergunta foi se o Lula é reformista o suficiente. O Lula vai navegar onde ele tem condições de navegar. Ele não tem condições de criar um grande enfrentamento com a bancada ruralista. São muitos votos. O Eduardo sabe o número. 300? 300 deputados e a bancada pelo próprio site, 347. 347 votos no Congresso Nacional. Então, assim, a gente não tem condição de ir com esse governo até o final, né? Se a coisa for por aí. Aí o pessoal vai dizer, mas tem que ter movimento social, tem que ter protesto na rua, tem verdade, tem que ter tudo isso. Mas, concretamente, nós não temos. Isso não está acontecendo. Então, dentro do que nós temos, né, com a correlação de forças que nós temos e com o governo que nós elegemos, nós já faremos muito se nós conseguirmos fazer a reforma agrária, né, nas terras improdutivas e nas terras onde há já condenação por trabalho análogo à escravidão. E são muitas terras. Agora, a questão da terra no Brasil, como o Eduardo bem coloca, ela também... Não é só produção, né? Nós temos produção, temos gente ganhando dinheiro, mas terra no Brasil é valor, né? O cara está ali vivendo, às vezes, da venda da terra. Né? Então, você tem, por exemplo, todo artista que ganha dinheiro demais compra uma fazenda em Altamira, não sei aonde, Roberto Carlos tem fazenda. Todos os artistas aí que têm muito dinheiro têm fazenda, todo empresário tem fazenda, todo político que sobe na vida, sabe-se lá como, vai comprar fazenda. Então, essa questão da terra, ela está muito vinculada, né, ao status social no Brasil e à financiarização da terra. Né? Muita gente não planta nada, compra uma fazenda, dali a pouco vende, ganha fortunas com isso. Então, a gente tem que mexer na estrutura agrária, na distribuição de terra, mas a gente também tem que mexer nessa questão da renda, da financiarização da terra, e isso precisa acabar. Né? As pessoas desmatam, grilam terra, e depois ganham fortunas mexendo no mercado financeiro, botando aquela terra como garantia para pegar empréstimos de 80, pagar 70 e ir rolando dívidas e ficando milionários com isso. Então, a gente tem que mexer nisso aí, mais do que a gente fazer aí um frisson daquilo que a gente não tem força para fazer agora, nesse momento histórico. Uma ultimíssima pergunta para uma resposta rápida dos dois, mas foi lembrado por uma espectadora e é uma pergunta
importante para a semana que a gente está vivendo. A pergunta foi da Rosimar Gonçalves. E a CPI do MST? Qual é a lógica dessa CPI? Eduardo, e o ataque ao MST com a CPI foi a pergunta literal, perdão. Com a palavra, Eduardo Costa Pinto. Rapidinho, para a gente terminar o programa. Vou ser super breve, porque meio que sintetizando o que eu falei, Breno. A CPI do MST é exatamente a expressão desse centrão, dessa bancada ruralista agropecuária, que é a expressão do bolsonarismo e que quer criminalizar qualquer movimento social que esteja vinculado à questão na terra, no mundo rural, porque esse pessoal acha que tem que ser resolvido tudo como na bala. A questão social tem que ser resolvida na bala, logo você tem que criminalizar qualquer movimento social que reivindique o direito, né, da questão da função social da terra. Observe, pessoal, o MST luta pela terra, não é para fazer uma revolução de toda pela terra improdutiva. Você pode pensar assim, isso no sentido revolucionário, no ideologia poderia ser pouco, mas isso é gigantesco no caso brasileiro. Isso que a gente tem que entender a correlação de forças e as estruturas sociais. Isso é o quê? A criminalização do movimento social, sobretudo vinculado à terra. Isso é centrão barra bancada ruralista, isso é bolsonarismo. Acho que esse é a síntese que eu tinha que fazer. Criminalização do movimento social. Antirreformismo social. Rita Coitinho com a palavra. Não, está 100% certo. E essa CPI também tem a função de colocar o governo contra a parede, né? Pegar aí um bode expiatório, no caso o Movimento Sem Terra, e não é qualquer bode expiatório, ele é simbólico, né? Não vamos mexer na estrutura fundiária, não vamos conceder mais direitos para essa ralé aí, né? E aí sabe que o Movimento Sem Terra tem um simbolismo que é importante tanto para o governo Lula quanto para a esquerda em geral, e também como fantasma, né? Essa coisa de alimentar o eles contra nós, o comunismo, né? O MST ele é muito simbólico para isso, essa coisa de quantas pessoas vão botar para morar na minha casa porque eu tenho 5 quartos, né? Essa coisa que alimenta aí o fake news do Zap Zap. O MST ele é suficiente para alimentar as maluquices, né, que se espalham, mas que as pessoas acreditam piamente que esse é um governo comunista e que o MST é o portador da má notícia, é o portador da revolução, é o portador da reforma no apartamento do cara que mora num apartamento maior. A gente sabe que isso parece besteira, mas isso está mobilizando milhões de votos, né? Então, você põe barra, cabelo e bigode, você põe o governo contra a parede, você mostra a força do centrão e da bancada ruralista, né? Não vamos avançar nenhum centímetro em relação à questão da terra, né? Mata a questão e chantageia o governo. E ainda alimenta aí o imaginário das pessoas em relação a esse inimigo misterioso do comunismo com seu boné vermelho, porque acho que isso aí vai continuar, isso não acabou e acho que a gente ainda vai ver demais isso no cenário político brasileiro. Muito bem, chegamos assim ao final de mais uma edição do programa Outubro. Eu conversei hoje com Rita Coitinho e Eduardo Costa Pinto. Agradeço aos convidados e à audiência. Boa noite, boa sorte a todos e a todas. Tchau.